Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, como eu prometi, eu vou logo pôr meus óculos antes que eu fique cego mais uma vez. Vai, bicho, abre. Abre-te, sésamo, mano. Pronto, agora com para-brisas no seu local de origem e de natureza própria. Hoje eu vou cumprir a promessa que eu fiz pra vocês da segunda parte de Lilith. Esse vídeo é extremamente importante, família, que você que não viu a parte 1, assista, porque você não vai entender o que é que a gente tá falando, de onde a gente tirou essas ideias, tá certo? Lá a gente explica tudinho de onde a gente vem com essa teoria de Lilith, que é uma teoria muito antiga. Inclusive, até dentro do satanismo, ela é uma entidade muito conhecida, muito famosa. Inclusive, há muita divergência nisso. Se é difícil, às vezes, a gente estudar os evangelhos, imagine satanismo. Cada um diz uma coisa, eles realmente não se entendem. E muitos veem Lilith como uma deusa e não como a primeira mulher de Adão. Caso você não tenha visto o outro vídeo, só para você entender um pouco, a gente afirmou, baseado em livros apócrifos, que Lilith é vista como a primeira mulher de Adão, e mostramos os versículos bíblicos que dá para entender isso, tá certo? Mas lembrando aqui para aquela galera mais extremista que nós não estamos afirmando, nós estamos apenas dizendo que há indícios e que muitas pessoas acreditam nessa teoria que Lilith realmente foi a primeira esposa de Adão. Assista o outro vídeo, lá a gente explica os detalhes, tá certo, irmão? E baseado nessa teoria, hoje a gente vai fazer os passos que Lilith fez depois de sair do paraíso. Lilith, como você que assistiu o outro vídeo já está sabendo, Lilith não se submeteu a Adão, ela não queria ficar por baixo e receber a ordem deles. Vamos dizer que ela foi a primeira feminista, tá certo? Então ela reivindicou isso e não queria aceitar ordens dele de maneira alguma. Ela até fala que não vai se abrir para ele somente porque assim tem que ser feito. Ela não vai e não quis e pronto. Outro ponto importante, família, que vale destacar aqui, que dá um pouco mais de veracidade aos livros apócrifos, que faz um pouco mais de sentido, é que Lilith era rebelde e queria estar por cima na relação íntima com Adão, como eu estou mostrando aí nessa imagem para você ter uma ideia melhor. Se nós analisarmos mais com uma mente mais científica, essa posição onde a mulher fica por cima na relação íntima é terrível se a mulher espera engravidar, se o casal realmente quer ter um filho. A posição ideal em uma relação íntima para quem pensa em ter filho é a tradicional chamada papai e mamãe. E se Lilith só queria fazer dessa maneira onde ela ficasse por cima, as chances dela engravidar seriam bem poucas, o que obviamente iria diminuir muito o número de filhos que esse casal iria ter. Ou seja, o comportamento de Lilith era totalmente o contrário da vontade do Criador. Então esse seria mais um ponto porque ela não servia para ser a mulher de Adão. Ela não quis de forma alguma cumprir com a natureza para a qual ela foi criada, então ela resolveu ela mesma sair dali do jardim do Éden. E é a partir deste ponto que a gente vai continuar a nossa história, onde vamos ligar Lilith também aos Nefilins, que são os seres que nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E nós também vamos ver os versículos bíblicos que mostram que isso realmente aconteceu, tá certo, irmão? Então, como você tá vendo, esse vídeo é imperdível, família. E como não há tempo a perder, pega agora mesmo um inhame com linguiça e vamos iniciar o nosso quadro. Bom, família, seguindo a nossa teoria, o nosso raciocínio do último vídeo, Lilith começou a sair do paraíso, ela foi embora dali, ela não quis mais ficar ali no jardim do Éden. Mas já tinha acontecido a guerra nos céus, não é? Também baseado em livros apócrifos. Depois dessa guerra do céu, os anjos caíram na terra, um terço dos filhos de Deus caíram na terra. E aí eles ficaram por ali atentando o homem, e isso desde o começo, desde o início. Lilith estava ali dando sopa e o demônio, o próprio Lúcifer, viu ela ali, achou ela muito bela, com certeza devia ser mesmo, porque a primeira mulher feita pela mão de Deus diretamente deve ter saído muito linda. E dessa maneira ele se agradou dela e a possuiu. Dessa possessão, ela acabou se transformando em uma deusa. Inclusive os satanistas dizem aqui, família, eles veem realmente ela como uma deusa, quase tão como o próprio Lúcifer. Então eu vou ler aqui a versão dos satanistas sobre Lilith, tá certo? Essa é uma nota deles. Lilith, primeira mulher de Adão antes de Eva. Hoje, deusa da lua negra, senhora do abismo e rainha de todas as demônias. E vejo com pesar e preocupação a extrema vulgarização de sua imagem, o desrespeito e o mau uso do seu poder, muitos a julgando e tratando como se fosse uma pomba gira. Isso por parte de leigos é até compreensível, pois fazem o mesmo com Lúcifer, Beelzebub, Leviatã e outros demônios superiores. Mas partindo de um satanista sério e comprometido com o verdadeiro conhecimento dos demônios, é inaceitável. Partindo então de um verdadeiro seguidor do satanismo real, é inadmissível. Assim como lhe digo que Satã é um deus e que Lúcifer não é um vampiro sujo, sedento de sangue, eu lhes digo que Lilith não é uma pombagira que tem por finalidade única fazer amarrações amorosas.
Alerto principalmente as mulheres para que tenham cautela ao lidar com Lilith, e principalmente tenham por ela o respeito que lhe é devido. Mas ainda tenham temor a Lilith, pois ela pode simplesmente destruir a vida sentimental daqueles que não lhe der o seu lugar. Use o seu nome indevidamente ou tente usar o seu poder de maneira leviana ou inconsequente. Não provoquem a sua ira, não a menosprezem, pois ela é maravilhosa e poderosa sim, mas temperamental ao extremo e não se submete à vontade de ninguém. Cultuem Lilith como ela merece, respeitando e compreendendo sua posição de rainha das demônias, e se dirigindo a ela com respeito e a considerando de que ela é digna, terão uma aliada e uma protetora fantástica, extremamente zelosa. Caso contrário, as consequências podem ser negras e irreversíveis. Bom, família, como você viu, realmente eles têm essa crença com ela e o maior respeito, igual os católicos também têm pelos seus santos. Mas vocês sabem bem a nossa posição, que é cristã aqui, e como a gente vê essas coisas. Porém, respeitamos todas as religiões. E por isso mesmo, família, eu sei que essas coisas são muito carregadas, e então eu vou, durante esse vídeo, colocar alguns versículos aí, algumas orações de proteção durante o vídeo, de maneira até subliminar, mas acredito que alguns de vocês vão ver, tá certo? Como eu já fiz em alguns vídeos, e eu costumo fazer isso sempre que eu julgo um vídeo muito carregado, e eu considero esse vídeo muito carregado. Então, se você vê alguma mensagem subliminar do bem aí, não se espanta, tá certo, família? São apenas orações que estão na Bíblia. Enfim, família, continuando a nossa história, você viu que até mesmo os satanistas reconhecem, muitos deles, né, reconhecem a Lilith como a primeira mulher de Adão e que ela foi embora do paraíso. Portanto, ela ali fora do paraíso, ela conheceu o próprio Lúcifer, que achou ela linda, se apaixonou por ela ali, sei lá, ou quis ficar, e ficou. E a partir dessa união, ela se transformou verdadeiramente em uma demônia, deixou de ser um humano e passou a ser um demônio, um ser imortal, até porque Adão era imortal, Eva era imortal, Lilith, se realmente existiu, também era imortal. Os primeiros seres criados pela mão do Criador, eles eram imortais. A morte nasceu a partir do pecado, né? Quando o homem preferiu a sabedoria ao amor de Deus, né? Comeu a maçã. A partir dali originou-se a morte, ela nasceu a partir daquele momento. Então, baseado nisso, quando Lilith, né, abriu realmente mão de Deus, foi embora, não quis saber de Adão e foi para os braços de Lúcifer, a partir dali ela foi amaldiçoada e se transformou diretamente em uma demônia, e assim está até hoje. E dessa união dela com o próprio Satã, nasceu o primeiro Nephilim. E eu sei que vai ter alguns agora que vão dizer: ó, Davi, você falou muito, eu entendi, tudo bem, mas eu quero saber se isso tem parâmetro bíblico, se tem amparo bíblico. Bom, vocês sabem que essa história de Lilith, como eu mostrei no primeiro vídeo, a gente dá a entender, mas não fala diretamente isso. Nós temos que deixar esse ponto aqui bem claro. Exatamente também como essa história que eu vou contar para vocês agora. Agora, onde eu me baseei nisso, tá certo? Da onde eu tirei esse raciocínio, tem parâmetro bíblico sim, tem amparo bíblico. Eu tirei esse raciocínio e você pode discordar e colocar a sua versão, tá certo, irmão? Mais uma vez eu digo, eu não sou dono da verdade. Eu simplesmente li e entendi isso, baseado também nos livros apócrifos, que eu também tenho conhecimento. Então vamos lá. Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá por 120 anos. Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Esse ponto é bem interessante, família. Eu tenho duas análises aqui para fazer. Ó. Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente, ou seja, eles já estavam ali, e também depois daquele dia, depois dessa hora. Então eu vejo assim, que se eles já estavam ali, os Nefilins, provavelmente foi da união com Lilith, porque se você voltar um pouquinho aqui, ó, quando os homens começaram a se multiplicar na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus, ou seja, os outros anjos caídos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então veja, foi a partir do momento que os homens começaram a se multiplicar na terra, ou seja, depois de Adão, os filhos de Adão, né, começaram a se multiplicar por ali e se espalharam pela terra. Aqui deixa claro que já existia esses Nefilins. Então se eles existiam antes de os homens se multiplicarem pela terra, ou Deus fez eles com a própria mão, ou de fato Lilith existiu, coabitou com Lúcifer e deu a origem ao primeiro Nefilim. Eu vejo a coisa desse jeito. Eu acho isso realmente incrível, família. Quando a gente começa a pesquisar coisa assim, sem dogma nenhum religioso, simplesmente estudando as escrituras e tentando entender aqui juntos. Eu realmente me arrepio, família, porque essas coisas eu amo fazer, realmente. Então, e mais uma vez, isso aqui é apenas um estudo, pode estar errado, tá certo? Então, continuando, ó, naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos,
eles foram os heróis do passado, homens famosos. Essa parte, ó, eles foram os heróis do passado, homens famosos, você vê mesmo que vários imperadores, vários tiranos se tinham, os próprios faraós do Egito se tinham como os descendentes diretos dos deuses. Provavelmente porque tinham a linhagem dos Nefilins. Talvez por várias e várias gerações, talvez tenham ficado menores, mas mesmo assim você vê que as estátuas, inclusive gregas e tantos outros, né, como os faraós, por exemplo, eles são tidos como homens fortes, poderosos, né, sempre com uma musculatura e um corpo avantajado. Nunca você vê um fraquinho, pequeno, muito difícil você ver. A maioria é descrito como homens fortes. E, de fato, o comportamento descrito pelos Nefilins na própria Bíblia é como um comportamento de mania de grandeza, como se eles sempre se consideraram melhor do que os homens. E isso a gente vê. E outra coisa também é que você vê que eles são extremamente agressivos, eles não vivem em harmonia, eles gostam de estar sempre em combate e machucando as pessoas. Então, família, isso pra mim realmente me mostra que, de fato, algo aconteceu. E eu tô crente que, de fato, o primeiro Nefilim deve ter nascido diretamente da união de Lúcifer com Lilith. Então, irmãos, é daí que eu tiro esse raciocínio. Eu espero que, acho que a maioria de vocês entenderam. Eu poderia continuar aqui com a história dos Nefilins, né, e mais a fundo nessa história e sobre o comportamento deles e ver dentro dos parâmetros bíblicos como realmente eles eram. E, lógico, também procurando fora e a visão de outras religiões sobre esses seres que de fato existiram. Você pode até dizer que era isso ou aquilo, mas que esses bichos existiram sim, eu tenho certeza disso. Então, meus irmãos, se você realmente gostou do vídeo e quer que aconteça essa parte 3, onde vamos nos aprofundar agora dentro da história dos Nefilins, né? Como você viu, nós defendemos aqui que o primeiro Nefilim nasceu da união de Lilith e o próprio Lúcifer, e os outros descendentes nasceram dos outros anjos, né? Os outros filhos de Deus que estavam caídos ali e resolveram ir pela beleza da mulher, né? Que mulher é uma coisa linda realmente. Até os anjos não conseguiram se segurar. Imagina a gente, né, família? Então, nesse caso, nasceram os outros Nefilins. Mas o primeiro, como dá a entender aqui no próprio versículo, já existia e eu acredito que nasceu dessa união, tá certo, irmão? Mas se você quer realmente que eu entre nesse assunto dos Nefilim, vá mais a fundo, deixa seu like, comenta, passa esse vídeo para mais um, para que assim juntos, né, a gente consiga fazer mais vídeos desse tipo, tá certo, irmão? Aqui quem manda no canal é vocês, né, irmão? Se vocês gostarem, eu faço o próximo vídeo. Se não, vai ficando por aqui mesmo, a gente vai encerrando o assunto. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!